Um samurai vagava pelas terras desoladas, cada passo ecoando o peso de seus pecados. Outrora temido por sua lâmina, agora apenas o silêncio o acompanhava. Ele havia traído seu clã, caído em desgraça e perdido tudo o que amava. Com o rosto marcado pela vergonha e o coração em chamas, jurou encontrar a redenção. O destino guiou até um templo esquecido nas montanhas, onde um mestre recluso o aguardava. Ali, nas sombras da antiga tradição, ele buscaria mais do que a vingança ou honra. Ele procuraria a paz, no fio da espada e no silêncio da sua alma. Quer entender como então funciona a estrutura narrativa Kinsho Tenketsu? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje estamos trazendo mais uma técnica de narração aqui para vocês, que hoje é um pouco mais focado por uma estrutura narrativa um pouco mais oriental, não tanto ocidental. De uma forma geral, quando a gente fala sobre a técnica de arco narrativo de Kinsho Kentetsu, é uma história um pouco mais contemplativa, onde o foco da história não está necessariamente nos conflitos, nos desenvolvimentos, mas sim numa estrutura um pouco mais deixar que os eventos aconteçam e com isso vai gerando ações e consequências. Não entendeu? Então não tem problema, porque hoje vou trazer cada uma das sílabas do Kinsho Tentetsu e assim trazer como que funciona cada etapa e assim você conseguir, caso interesse, fazer uma história utilizando essa estrutura narrativa. Para começar, nós vamos para o Ki. O Ki corresponde à introdução. Uma coisa interessante sobre o Kinsho Tenketsu é que, por ser uma técnica um pouco mais contemplativa, a velocidade é um pouco mais devagar. Uma coisa que a galera reclama bastante nos filmes antigos é que os filmes japoneses antigos eles são muito lentos, demoram os seus 30, 40 minutos para começar a ter um desenvolvimento narrativo. Mas considerando essa premissa desse tipo de história, nós estamos falando algo um pouco mais realmente contemplativo. Então, quando você for introduzir a sua técnica Kinsho Tenketsu dentro da sua narrativa, a introdução da sua história, ela precisa ser um pouco mais gradual. Existem diversas técnicas como começar na ação, fazer uma situação, trocar o tempo, no caso começar pelo final, fazer com que coisas aconteçam durante alguma situação e assim você vai desenvolvendo. No caso aqui, a ideia é realmente começar com aquilo que é o mais clássico dentro da jornada do herói, que é mostrar o local comum. O interessante aqui é essa técnica, ela é uma coisa bem parecida com o Stephen King faz. A introdução das histórias do Stephen King dificilmente começam com alguma ação, alguma cena. Talvez em filmes baseados nos livros, aconteça alguma coisa porque nós estamos falando de cinema. Porém, quando a gente fala de arcos narrativos, literários, você tem uma mecânica um pouco diferente. Uma coisa que o Stephen King gosta de fazer é fazer com que a ambientação seja feita e mostrando uma atmosfera e vai trazendo e vai desenvolvendo e vai ambientando e vai criando toda uma narrativa em cima das descrições, da lentidão. Porque o que acontece? Aqui dentro do Kinsho Tenketsu, nós não vamos trabalhar tanto com movimentos. Claro que vai ter sim ação, não estou dizendo que é uma história parada, porém é uma história muito mais introspectiva, com um objetivo narrativo de transformação. Então, o legal aqui dentro dessa proposta, e animes tem bastante disso, é que nos primeiros episódios, apesar de ter talvez um conflito aqui, um conflito lá, é uma coisa muito mais comum, muito mais trivial, mostrando um pouco mais do personagem, do protagonista, um pouco mais de alguns antagonistas, não necessariamente o antagonista ou o grande vilão, mas já começa a mostrar algumas situações aqui, umas situações ali, muito comum dentro de animes de esporte, muito comum dentro de Slice of Lives, muito comum até mesmo em animes de Isekai.
Porque a ideia é você ir sentindo como que é aquilo que está acontecendo para depois gerar alguma coisa. Então, muitas vezes, a galera que é muito mais ocidentalizada, quando vai entrar em mundo dos animes, nos mangás, ou alguma cultura um pouco mais relacionada ao Oriente, Japão, China, ou a Coreia, os primeiros episódios são mais lentos. Porque a ideia é você estar muito mais ambientado com tudo o que está acontecendo, com personagens, com os ambientes, com as situações, com as rotinas, porque essa é a ideia mais contemplativa do dentro do Kinjo Gentetsu, que é a introdução. Por isso que a grande dica quando você for utilizar dessa estrutura para construir a sua narrativa, pense quando você vai, por exemplo, apresentar um local que você gosta para o seu cônjuge, no caso, namorada ou namorado. Você vai e dá o seu tempo e mostra, e a pessoa vê, e ela cheira, e ela pergunta isso, pergunta aquilo. Ah, mas por que você gosta daqui? Ah, mas quais são as suas memórias, quais são as lembranças, qual é a frequência? A pessoa, antes de aproveitar o local que você está introduzindo para ela quer saber um pouco mais sobre aquilo antes que aconteça algo. Antes de vocês sentarem e fazer um piquenique, antes de vocês baterem um papo, antes de vocês, sei lá, fazer qualquer coisa naquele ambiente, pescar, jogar cartinhas de Pokémon, fazer uma partida de RPG, meter uns tapas na cara, não importa a situação que vocês estão pensando, mas quando vocês chegam naquele local, você gosta de justificar por quê e sentir o momento. Quando você for fazer um arco narrativo ou uma estrutura inteira utilizando o Kinjo Tenketsu, pense principalmente nesse primeiro momento, permita que o leitor, permita que o jogador, caso você queira narrar nessa proposta narrativa, sinta o ambiente e viva aquele local antes de começar uma ação propriamente dita. Então, essa é a principal forma de começar a introdução dessa história, com o Ki, mais lento, mais contemplativo, sentindo o ambiente antes de começar o desenvolvimento propriamente dito. Agora nós vamos entrar no show. O show é o desenvolvimento. O desenvolvimento da história aqui, ela é um desenvolvimento para a galera que curte um pouco mais essa proposta, não tanto arquiteta, mas algo mais jardineiro. É você ver que, numa proposta mais jardineira, você vai colocando algumas situações e a partir das escolhas dos personagens, dos protagonistas, antagonistas, dos coadjuvantes, dos NPCs, das coisas, isso vai acontecendo. E com isso você vai gerando conformidades em cima daquilo que você está fazendo. Uma coisa que a galera fala bastante é que as histórias, novamente, do Stephen King, parece às vezes ou acabar muito rápido, ter um final um pouco rochado, bem rapidão, ou às vezes um final que fica um tanto não tão fácil de prever, ou até mesmo ou muito fácil de prever. Porque o que acontece? O Stephen King, ele tem uma proposta muito parecida com o Kishō Gentetsu. Quem é escritor mais jardineiro tem o Kishō Gentetsu bem forte dentro dele, é que ele permite que os personagens vivam dentro do ambiente que ele está. Se faz sentido para o personagem fazer X, mesmo que atrapalhe a narrativa dele, ele permite que o personagem faça. Se faz sentido que o antagonista faça algo e atrapalhe a narrativa dele, ele deixa. Mesmo que o final seja extremamente claro e mude porque não faz sentido decorrendo das coisas que estão acontecendo, a gente vai fazendo. Então aqui, quando a gente entra no show, dentro do desenvolvimento dessa técnica, coloque situações que permitam que o personagem mostre um pouco mais dele, da personalidade, dos trejeitos, dos gostos, das manias, das virtudes, dos pecados e todos os detalhes mais narrativos que aquele personagem pode ter. E você coloca, por exemplo, vou fazer uma situação que mostre um pouco da personalidade mais altruísta. Coloque um desafio que mostre que ele é assim. Eu quero que mostre um pouco mais da determinação. Mostre um desafio que ele mostra ser determinado. Novamente, é uma estrutura muito clássica, encontrada muito em anime.
onde antes da gente começar a ter a primeira virada, o primeiro punch que vai ser bem mais para frente, vai tendo pequenas situações que vão fazer com que a gente entenda o protagonista e vai colocando ele em pequenas enrascadas, em pequenas situações, até chegar no grande ponto. Novamente, fazendo um anime um pouco mais de esporte, antes de ter a grande luta ou grande disputa contra o grande time rival, tem disputinhas menores, tem disputinhas internas, tem um arco narrativo do personagem com algum antagonista menor, algum rival, algum arco romântico, alguma desilusão, mas não é algo que é realmente primordial para a história acontecer. Mas é primordial para você entender o personagem e o ambiente que ele vive. Então, quando você for utilizar o show dentro da sua história, coloque situações naquele enredo que permita que o personagem ou os personagens possam viver a vida deles e mostrar para que eles estão ali. Gostaria de mostrar um pouco mais sobre a minha cultura de festival. Coloque um festival e deixe o personagem viver o festival, indiferentemente da história. Deixe ele viver aquele festival. Ah, eu queria que mostrar um pouco mais sobre o culto funerário. No caso, faça um avô, uma avó, algum personagem menor que talvez não tenha tanto impacto, chegue a falecer para que mostre o ritual, ou no caso, algo um pouco mais trivial, ou um flashback, como por exemplo acontece na história do Zoro, onde mostra o flashback dele com a Kunina, e com isso totalmente atemporal. História, 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 acaba, corta do nada, flashback da Kunina para mostrar como que mostrou a motivação dele se tornar um espadachim, o desenvolvimento dele, e aproveita falar um pouco mais do caminho do Bushido dentro de One Piece e como funciona a questão funerária, principalmente daqueles 4 mares. Então, mesmo que aquilo não mude na narrativa da história propriamente dita, poderia ser feito de diversas formas, mas ele quis mostrar num flashback totalmente atemporal, que poderia acontecer em qualquer momento da história, ou até mesmo não existindo, onde as informações fossem trazidas de uma outra forma, mas decidiu ter um take, um momento da história para mostrar aquilo. E permitiu que o Zoro se desenvolvesse, crescesse, mostrasse ambição, mostrasse diversas situações da sua personalidade, mesmo que isso não necessariamente modificasse o arco narrativo dele, porque ele já está acontecendo, ele já vai seguir o caminho do Bushido, porém quis mostrar aquele desafio interno anterior no passado para mostrar o porquê A, porquê B, porquê C. Então, quando você for mostrar o seu show dentro da sua história, pense principalmente no desenvolvimento harmônico e a demonstração natural daquilo que você está querendo fazer. Então, obviamente, em algum momento você vai chegar na parte da virada, na parte do punch, na parte da ação. Mas até chegar lá, deixe o personagem contemplar a felicidade ou contemplar a tristeza, caso você queira fazer um terrorzinho ou um drama. Não estou falando que um Kiso Shinsetsu necessariamente é algo mais trivial, mais bonitinho, mas sim é algo mais coordenado. Então, se você quer fazer um terror, você pode mostrar o sofrimento do personagem mais introdutório, mostrando como ele sofre, o que acontece, o que ele foge. Ah, mas o que ele foge não seria na ação? Não, porque é uma rotina, é o normal dele, é ele passar por aquelas situações. No caso agora, a gente entra no Ten. O Ten, ela é a virada. É aquele grande evento que vai modificar a situação do personagem. O legal aqui é que você pode fazer tanto microeventos quanto macroeventos. O Kinsho Kentetsu, ele é principalmente uma estrutura narrativa de história. Isso pode ser tanto no momento micro dentro de um capítulo, no momento um pouco mais intermediário, como por exemplo um trecho, no caso, entre o capítulo 1 e o capítulo 4, ou pode ser a proposta de história como um todo. Então, não importa se é pequeno ou se é grande, isso aqui são basicamente as etapas. Então, agora, nessa terceira,
você vai mostrar qual foi o evento que modificou o personagem para que ele saísse daquele momento comum e fosse fazer a ação que ele tem que fazer. Diferentemente do caso da jornada do herói, que existe diversas motivações menores, o grande chamado da aventura e não sei o que, aqui, no caso, quando a gente fala no TEM, ele tem a mesma proposta que o chamado da aventura. Só que a diferença entre o chamado da aventura e o TEM dentro dessa proposta é que o TEM ele é principalmente um evento marcante obrigatoriamente. É algo que faz a mudança interna do personagem para que aquilo motive ele a fazer todas as próximas ações. Você pode ter dentro de cada pedacinho narrativo um Kinto Kintetsu, um Kinto Shintetsu, Kinto Shintetsu. Você pode ter em cada arcos narrativos fazer essa pequena estrutura, como eu falei para vocês. Algo mais capitular, ou mais o livro todo, mais em arcos narrativos pontuais. Então aqui seria, por exemplo, nós temos aí o nosso personagem jogador de beisebol, no caso um arremessador, que está vivendo a vida dele, muito bem, obrigado, até que ele encontra um rapaz que mostra que, na verdade, ele é um bosta. E isso vai modificá-lo para fazer alguma coisa. Ou ele vê na televisão alguma situação que faça com que o motive. Ou no caso, a gente pega, por exemplo, o Naruto, mesmo dentro do primeiríssimo episódio, o que motiva ele a ser um Hokage realmente de verdade é no momento que o Iruka fala para ele que ele é capaz e com isso ele faz o primeiro multiclones das sombras e assim vai fazendo toda a situação. Então, dentro daquele pequeno arco, comecinho da história dele vivendo, fazendo as traquinagens, falhando e papapá, mostra uma pequena falha aqui, uma pequena falha ali, mostrando um pouquinho aí do show, até que tem a primeira grande virada, que é quando ele mostra essa situação e tem essa despertada, e com isso tem todo o desenvolvimento da virada desse momento crucial. Então, o legal daqui é que você pode fazer diversos momentos cruciais que vão gerar coisas. O interessante, obviamente, dessa técnica é você utilizar de todas as sílabas de ponto a ponto. Você primeiro introduz a situação, mostra os conflitos, tem a virada e com isso você tem a conclusão da história. Só que essa conclusão é a conclusão do anterior. Então, quando a gente traz o TEM aqui para vocês, a proposta do TEM é trazer principalmente aquela grande virada que vai gerar uma motivação para sair de todo aquele show que nós tínhamos então, todo aquele ki que a gente tinha então, para chegar do Tetsu, que é a conclusão da toda a formação que você está fazendo. E o legal é que você pode colocar um gigantesco Ken, um gigantesco TEM, um gigantesco show, um gigantesco qualquer uma dessas sílabas, porque isso que é o interessante do negócio. Então, quando a gente chega no final com Kitsu, a gente tem a conclusão de tudo aquilo que foi trazido. Nós tínhamos um personagem que foi introduzido, foi vivendo, mostrando obstáculos que foram para mostrar situações do personagem. Existe uma virada que faz uma modificação interna no personagem, com isso tem alguma modificação pontual naquele fato que faz com que você vire a chavinha e tenha toda a conclusão daquele arco. Como eu falei para vocês, que a gente faz o Kinto Shintetsu, existe os arcos da narrativa. Vamos pegar, por exemplo, o One Piece. One Piece ele é um gigantesco Kinjo Kentetsu. Mas quando a gente fala, por exemplo, a saga de Alabasta, a saga de Amazon Lily, a saga de Pendal, a saga de Wano, cada uma dessas sagas consiste em um Kinjo Kentetsu diferente. Onde primeiro começa os primeiros episódios mais tranquilo, ambientando a situação com alguns pequenos probleminhas, mostrando aqui e ali, até que tem uma grande problemática que faz uma modificação interna nos personagens até chegar na conclusão de tudo que está fazendo. Ah, mas Rafa, isso não é comum em todas as histórias? Não necessariamente. Existem alguns narradores, no caso escritores, narradores de mestres e tudo mais, pessoas que desenvolvem histórias que pode muito bem pular o começo.
o que pode ser cortado. Já começa já num show, onde já tem um desenvolvimento de personagem, e pula o ki. E deixa o ki, que é a introdução, sendo bem mais diluída durante toda a narrativa, porque o que importa pra mim é o arco do personagem. No Kinto Kintetsu, não importa tanto quem está fazendo, mas sim o como está fazendo. Obviamente, existem nossos protagonistas, principalmente em anime shonen, ou no caso onde você tem a sua grande protagonista, alguém em especial. Porém, a proposta de arco narrativo é: nós temos a introdução de uma situação onde vai mostrando a ambientação do local, com pequenas situações menores, mais contornáveis, para mostrar um pouco mais do ambiente, da situação, do bem-estar do personagem, papapá, tititi, totó, até que aparece um grande problema, que pode, obviamente, intercalar em problemas menores. No caso, aparece Kaido como principal antagonista desse arco. Claro, existem diversos outros menores. Nós temos o King, nós temos o Queen, nós temos a Toki, nós temos Momonosuke, nós temos aí diversos pontos. Porém, existe o grande vilão, a grande virada, o grande tem que vai gerar toda essa comoção, e todo o Ketsu é a conclusão lógica para as ações que você fez em todo o Kishoten. Então, quando você tem essa ambientação de acordo com o que você ambientou, você traz todo o seu Ki. A partir dos pequenos problemas que você foi resolvendo, você foi desenvolvendo o show. Até que chega um grande antagonista, uma grande virada no Ten, e toda a resolução desse Ten, a partir dessa ambientação que foi feita em show e em Ki, você tem um Ketsu que comprime e confere toda a sua narrativa. Então, pessoal, se você gostou dessas dicas, então já deixa o seu like, já inscreve no canal. Então, vou fazer agora um panorama geral com algumas dicas rápidas que, caso você gostou dessa história ou gostou desse tipo de narrativa, você pode usar como algo rápido para ser chablau e escrever as suas histórias utilizando o Kisho Kentetsu. Primeira dica: menos é mais. Lembre-se que você tem que ser algo sutil, onde as pessoas vão degustindo. Então, cuidado com o grande chance. Entregue os coisinhas. Vai gostosinho, pouquinho a pouquinho. Foque na atmosfera. Cuidado com os conflitos. Até chegar num grande tem, o show é só pequenos conflitinhos pequenos, algumas situações para ambientar a situação. Então, cuidado com os conflitos. Não vai metendo uns conflitos cabulosos, porque senão, quando você chegar no seu tem, ele vai ter que suprir todos os pontos que o show trouxe de outros conflitos. Use contrastes inteligentes. Como menos é mais, foque na situação de colocar pontos pequenos, porém em estruturas inteligentes, alguns conflitos pequenos diferentes, para você gerar situações, porque antes de chegar no grande tem, para chegar no Ketsu que vai resolver todos esses problemas, colocar situações inusitadas, diferentes, que permitam com que o leitor ou o jogador goste e desfrute todo aquele ponto até chegar no gigantesco tem, use de forma inteligente. E já que é algo contemplativo, onde a gente vai seguir os passos do personagem, ponha situações inusitadas para que a gente consiga ver aqueles personagens em situações inusitadas. E principalmente use o formato, introduza os ambientes, coloque situações para os personagens ir vivendo aqueles ambientes, escolha uma gigantesca virada e resolva essa virada de acordo com tudo que você apresentou na sua introdução, Ki, e no seu desenvolvimento, show. Então, pessoal, isso aqui foi o Kisho Kentetsu, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostem de outras técnicas literárias, deixe aqui nos comentários ou lá no Discord. Esse episódio foi pedido por um inscrito aqui, vou até deixar aqui o nick dele, que estava lá no Discord, que falou assim: Rafa, você conhece a técnica? Explica um pouco mais pra gente, não sei o que lá. Então, tá aqui. Obviamente, se você gosta de alguma temática, gostaria que ela virasse um vídeo, deixa lá. Ou deixem algum comentário aqui que eu vou lendo de acordo com o que for surgindo as oportunidades. Eu vou criando alguns episódios, trazendo aqui para vocês. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!